Anitta vai homenagear Marília Mendonça na premiação do Grammy Latino. Será a apresentação da minha vida. A premiação do Grammy Latino, que acontece na quinta-feira, 18, terá uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro. A cantora Anitta, amiga da rainha do feminejo, foi escolhida para fazer o tributo. Marília concorre ao prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com As Patroas, trabalho feito em parceria com a dupla Maiara e Maraísa. A cantora já ganhou o Grammy Latino em 2019, na mesma categoria, com Todos os Cantos. A festa será transmitida pelo canal Bis, ao vivo, a partir das 22 horas. A morte de Marília me destruiu, tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma mulher de 26 anos, uma mãe que deixou um filho órfão de 2 anos, é muito difícil de aceitar, contou Anitta em entrevista ao Los Angeles Times em espanhol, ressaltando que promete fazer uma apresentação histórica da sua vida para a homenagem, que também terá participação de Caetano Veloso. Caetano e seu filho Tom concorrem juntos com a música Talvez, na categoria Gravação do Ano. A apresentação de Anitta fará parte de um tributo a Glória Estefan. Se eu me tornar a metade do que é importante e dar um pouco da contribuição que ela tem dado à música e à cultura latinas, ficarei feliz. Ainda não consigo acreditar que vou estar no palco com ela, admitiu. Guilherme de Pádua deleta Instagram após anúncio de série sobre assassinato de Daniela Pérez. O ex-ator Guilherme de Pádua sumiu das redes sociais após a notícia de que a HBO Max prepara uma minissérie sobre o assassinato de Daniela Pérez. Condenado pelo crime, ele agora é pastor em uma igreja evangélica de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e deletou o perfil que tinha no Instagram com 40 mil seguidores. No lugar, criou um perfil privado com 847 seguidores. Ele também deixou de atualizar seu canal no YouTube, no qual vinha, há 2 anos, postando vídeos sobre sua conversão. Num deles, ainda no ar, a maquiadora Juliana Lacerda, com quem ele se casou em 2017, dá um depoimento sobre seu casamento e rebate críticas. Pensei em dissuadi-la a não mexer com isto, mas já apanhei da imprensa e não quero apanhar da patroa também, escreveu ele na descrição do vídeo. Em seu antigo perfil, Guilherme chegou a fazer propaganda de uma clínica de estética, onde ele e a mulher fizeram tratamento em troca de divulgação. Daniela foi assassinada por Guilherme de Pádua, com quem fazia par romântico em De Corpo e Alma, e por Paula Tomás, mulher do ator. Segundo o processo, a motivação foi o fato de Guilherme acreditar que seu papel na novela estava diminuindo por culpa da atriz, filha da autora Glória Pérez. A série que a HBO Max prepara terá depoimentos de Glória Pérez, do então marido da atriz, Raul Gazola, e de amigos famosos como os atores Fábio Assunção, Cláudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Matar, Eri Johnson e o diretor Wolf Maia, além de advogados e autoridades. Com direção de Tatiana Issa, Bzi Croquetes, e Guto Barra, e Vicente Laure, Mai Marrakech, que também assina o roteiro, o projeto foi idealizado por Issa, que começou a carreira como atriz e era próxima de Daniela. Em 1992, ano do assassinato, ela atuava na novela Deus nos acuda com Gazola. A produção vai mostrar, sobretudo, a luta de Glória Pérez por justiça. A autora conseguiu 1,3 milhão de assinaturas num abaixo-assinado para mudar a lei e tornar os homicídios qualificados hediondos, ou seja, inafiançáveis. A estreia acontecerá em 2022, quando o crime completará 30 anos. Tadeu Schmidt se emociona ao se despedir do fantástico Pedacinho de Mim Aqui. Tadeu Schmidt apresentou pela última vez o Fantástico neste domingo, 14. O jornalista irá comandar o Big Brother Brasil 2022. Na atração, Tadeu se emocionou ao ver a retrospectiva de sua passagem pelo show da vida contada com a ajuda dos cavalinhos, personagens que ele criou para aproximar os gols do Brasileirão do torcedor que assiste pela TV. Quero agradecer a todo mundo que trabalhou comigo aqui.
Queria poder falar de cada um. Que orgulho que eu tenho de fazer parte dessa equipe, iniciou. Quero agradecer aos telespectadores que viveram comigo essa história, especialmente aqueles que falaram que não gostavam de futebol, mas passaram a gostar pelo jeito que a gente fazia aqui, disse. Morro de orgulho disso. Vou levar essa memória pro resto da minha vida. Chegou a hora de dizer adeus, já que vou pro BBB. Que felicidade que é poder fazer uma despedida absolutamente feliz, comemorou. Foram 10 anos apresentando o programa, 14 anos apresentando os gols. Vim pra cá com uma missão difícil, que era dar um novo formato aos gols. Me despeço com esse formato consolidado, afirmou. Vou pro BBB feliz e empolgadíssimo com a nova empreitada. Mas o show da vida vai ficar no meu coração pra sempre. Vou embora, mas toda vez que um cavalinho fizer uma graça, que alguém pedir música no Fantástico, eu vou sentir que eu tenho um pedacinho de mim aqui, finalizou. Evaristo Costa processa CNN após demissão, diz colunista, jornalista nega. Entenda. Evaristo Costa moveu uma ação contra a CNN Brasil, emissora onde trabalhou por quase 2 anos, e foi dispensado sem aviso prévio, segundo ele. De acordo com a coluna do jornalista Ricardo Feltrin, o ex-âncora do jornal Hoje processou o canal sob a alegação de ter sofrido desrespeito profissional e danos morais e materiais. Ainda de acordo com a coluna, Evaristo, que chegou a brincar com a possibilidade de apresentar o BBB 22, pede uma indenização de R$300 mil à CNN no processo que ainda está em estágio inicial. A ação corre na Justiça Civil e não tem previsão de conclusão. Procurado pela reportagem do Purepiopre, o jornalista negou a veracidade das informações. Essa é uma notícia falsa, disse, sucinto, via e-mail. Evaristo Costa detonou CNN após demissão. Sabotagem. Evaristo tornou pública a saída da CNN Brasil no início de setembro deste ano. Segundo o profissional, ele descobriu sobre o desligamento ao assistir às chamadas da emissora e notar que o programa que apresentava, CNN Séries Originais, estava de fora dos anúncios. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo, afirmou. Dias depois, em entrevista ao colunista Daniel Castro, Evaristo deu mais detalhes sobre a demissão e criticou a postura da antiga casa. Eles foram extremamente deselegantes e despreparados durante o distrato. Fui surpreendido por quem não esperava ser surpreendido, considero uma sabotagem. Mas quem levou o tiro no pé pela atitude foram eles mesmos. Eu optei pela verdade. O ex-parceiro de Sandra Annenberg ainda revelou que a emissora tentou propagar a ideia de que a parceria terminou em comum acordo. Durante as tentativas de negociação, eles insistiram várias vezes para que eu anunciasse de forma conjunta à imprensa que foi um distrato de comum acordo. E claro, não aceitei a mentira. Chegaram até a me enviar o texto que queriam divulgar, revelou. Chico César é alvo de racismo em programa de rádio na Paraíba. Chico César foi alvo de comentários racistas durante um programa de rádio na cidade de Conde, na Paraíba. No Fala Conde, o apresentador Boira de Jacumã comentava sobre carnaval quando se referiu ao artista com falas preconceituosas. Acabaram com o nosso carnaval, que era nosso cartão postal. Fizeram um carnaval para eles. Era aquele negrinho tocando violão nu, como era o nome dele, de Catolé do Rocha? Esqueci o nome daquela praga, ninguém se lembra mais dele, comentou Jacumã. Na sequência, Renato Vieira, outro apresentador que participava da conversa, disse que o cantor que Boira se referia era Chico César. Era esse mesmo, respondeu. Nas redes sociais o assunto repercutiu de forma negativa, especialmente na semana em que se pontua o Dia da Consciência Negra e a luta antirracista. Internautas criticaram a fala e enalteceram a importância do música no cenário brasileiro. Chico César é um patrimônio cultural da música brasileira. Mexe com ele não, disse um.
No Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo pedindo desculpas pelo caso. Em um momento onde o mundo todo incrimina o racismo, eu sofro racismo constantemente na minha vida pessoal, profissional, e não poderia ter agido dessa forma. Gostaria muito de pedir desculpas e dizer que isso jamais vai se repetir, disse. A prefeitura também se manifestou e disse que o programa, anteriormente apontado como parte das ações da comunicação pública, é realizado de forma independente. A Prefeitura Municipal de Conde vem, através desta, esclarecer que o programa Fala Conde é uma produção independente, sem vinculação institucional com a gestão municipal. Desta feita, não pode ser responsabilizada ou ter atrelada a sua imagem a qualquer comentário ou opinião que porventura seja feito no referido meio de comunicação. Isto posto, é importante deixar claro que a gestão municipal repudia e não compactua com quaisquer atos discriminatórios, nem muito menos de racismo. Nesse sentido, tem inclusive adotado políticas públicas para diminuir o histórico fosso de desigualdade infelizmente ainda existente em nosso país. A Prefeitura de Conde aproveita o ensejo para reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento da cidade para garantir ações e projetos que melhorem a qualidade de vida da população condense. Deolane Bezerra se pronuncia após arquivamento do caso de MC Kevin. A advogada se pronunciou sobre o arquivamento do caso MC Kevin. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, usou as redes sociais para comentar o arquivamento da investigação. O jornal Extra divulgou na última segunda-feira, 15, que o delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, Barra da Tijuca, vai sugerir o arquivamento do caso do cantor. Vale lembrar que MC Kevin faleceu em maio, após cair do 5º andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. De acordo com as informações, o profissional tomou a decisão baseado no laudo pericial que aponta queda acidental e por não haver indícios de brigas, ações violentas ou crimes no caso. Em suas redes sociais, a advogada se pronunciou sobre a decisão da Justiça. A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha, declarou Deolane no stories do Instagram. Por ora, essa será minha manifestação. Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói, afirmou a influenciadora, que ainda lamentou o 6º mês sem MC Kevin. 6 meses sem você, continuo orando para que Deus te faça entender tudo o que aconteceu. Sigo firme aqui, com esperança de dias melhores e com a plena certeza que nos amamos muito e que seu desejo era me ver feliz. Fica em paz, meu menino maluquinho, concluiu Deolane Bezerra. Goleiro Bruno posta foto com cadela Pitbull, amiga fiel. O goleiro Bruno posta foto com cadela Pitbull e seguidores comentam. Em 2013, condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, Bruno afirmou em seu julgamento que Elisa Samúdio teria sido morta, esquartejada e, depois, jogada para os cachorros. Atualmente, cumprindo sentença em regime aberto pelo crime, o atleta publicou uma foto com um pitbull e não escapou dos comentários dos internautas que associaram o animal à morte da ex-modelo Elisa Samúdio. Ele só come ração, o cachorro novo mastiga tudo, só não pode dar carne a ele, só acho que você não deveria postar foto com cachorro, pois vai trazer umas lembranças pra pessoa, e elas vão atacar você, foram alguns dos comentários postados. Já outros seguidores defendem e apoiam o jogador, insistem em lembrar do seu passado, quando na verdade até Deus já perdoou. Lamentável somos nós, seres humanos miseráveis, ou gente podre na internet. Todo mundo tem direito à segunda chance, pelo amor de Deus, mais amor e respeito com as pessoas, escreveram outros. Última hora, PSG coloca Neymar no mercado.
Depois de 5 temporadas, pode chegar ao fim a passagem de Neymar pelo PSG. O brasileiro, que principalmente nesta temporada vem recebendo bastante críticas, soma apenas 3 gols e 3 assistências nos 11 jogos que esteve em campo, um desempenho muito aquém do esperado. Além disso, o jogador vem se envolvendo em algumas polêmicas extracampo. A primeira delas foi ainda no início da temporada do futebol europeu, quando Neymar apareceu em alguns cliques fora de forma, causando uma grande polêmica. Agora, a mais recente delas foi pela seleção brasileira. Após a partida diante da Colômbia, Neymar teria ido a uma balada e, posteriormente, acabou cortado do time de Tite por se reapresentar com algumas dores. O brasileiro novamente foi criticado. Prioridade do PSG será manter Mbappé. E de acordo com o El Nacional, isso, inclusive, estaria fazendo o PSG repensar na permanência do jogador, que agora está no mercado. A fonte afirma também que, além dos fatores extracampos, a prioridade do PSG é renovar com Mbappé e que, para isso, poderia sacrificar Neymar. Neymar está com 29 anos e atua pelo PSG desde 2017. Antes de chegar ao clube parisiense, teve grandes passagens por Barcelona e Santos, conquistando todos os títulos coletivos possíveis. Além disso, o jogador está entre os principais artilheiros da história da seleção brasileira, com 70 gols. Camila Queiroz é demitida do elenco de Verdades Secretas 2 após exigir demandas contratuais inaceitáveis. Camila Queiroz está fora do elenco de Verdades Secretas 2. A notícia foi divulgada pela TV Globo através de um comunicado nesta quarta-feira, dia 17. Segundo o texto, a atriz teria feito uma série de exigências após saber que as gravações da novela seriam adiadas em 7 dias. A nota diz: a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por 7 dias. Ao iniciarem as renegociações para as gravações do fim da novela, Camila teria feito alguns pedidos que foram considerados inaceitáveis pela emissora. Entre eles, o poder de decidir o que aconteceria com a sua personagem no final da trama. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual 3ª temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. Com a demissão de Queiroz, a novela continuará sendo gravada, mas terá algumas cenas adaptadas. A ideia é que a essência da história seja mantida, mesmo sem uma de suas peças principais. Camila Queiroz declara guerra e acusa a Globo de puni-la nos bastidores. Camila Queiroz abriu fogo contra a Globo ao dar sua versão sobre a saída de Verdades Secretas 2. Ela assumiu que estava insatisfeita com os rumos de Angel na 2ª temporada do folhetim e acusou a emissora de puni-la, mudando o final de sua personagem, por ela ter rompido, unilateralmente, o contrato de longa duração para acertar com a Netflix no início deste ano. A atriz já teve rusgas com a casa por conta de seu compromisso com o serviço de streaming. Ela passou a assinar por obra e só foi escalada para a novela por pedido de Valcir Carrasco, que deu ainda mais destaque à protagonista na continuação. Em nota publicada nas redes sociais nesta quarta, 17, a artista fez questão de rebater a Globo e frisar que os bastidores do rompimento foram turbulentos. A principal divergência seria uma mudança na proposta original da trama, que não teria agradado Camila. A sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando, confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado, continua o texto. Ela também diz que a exigência para sua participação na 3ª temporada partiu da Globo e não dela.
Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse em mantê-la como protagonista. Segue. A cisão teria ocorrido justamente com a chegada do bloco final de capítulos. A atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados, considera o comunicado. Leia o comunicado de Camila Queiroz na íntegra. Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para término das gravações de Verdades Secretas 2. Esclarece a atriz que, quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista. Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época. Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado. Pelo contrário, mesmo com todas as adversidades, a atriz nunca se recusou a gravar e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto à empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível. Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar a ela o final que merecia. €100 milhões entram em pauta no Barcelona e cláusula contratual de Dani Alves é exposta. No próximo sábado, 20, o Barcelona entra em campo pela La Liga, contra o Espanyol, e o jogo deve marcar a estreia do treinador Xavi, que assumiu o clube recentemente, após a saída de Ronald Koeman. Recentemente, as notícias em relação à equipe espanhola têm girado em cima do retorno do lateral direito Dani Alves ao clube. De acordo com informações apuradas pelo site TYC Sports, um detalhe curioso está presente no contrato do defensor brasileiro. O atleta brasileiro de 38 anos irá receber o menor salário do elenco, mas tem uma multa de €100 milhões, caso algum clube queira contar com o jogador. A ideia da equipe é manter ele até o fim do contrato. Ainda de acordo com publicação do portal TYC Sports, por ter chegado ao Barça no período em que a janela já estava fechada, o lateral tem que esperar a janela ser aberta, o que acontecerá no dia 1º de janeiro de 2022, para poder entrar em campo oficialmente pelo clube. Com isso, a estreia dele está projetada para acontecer contra o Mallorca pela 19ª rodada da La Liga. Temos que acreditar, estamos no Barcelona. É o melhor clube do mundo. Muitas vezes soa como demagogia dizer que somos os melhores, mas eu estive em outros lugares, sei o que estou dizendo. É o melhor, como o Barcelona não há, destacou o lateral direito em sua chegada ao clube espanhol. Nem nos meus melhores sonhos tinha imaginado estar aqui neste momento. Muita gente fala que a primeira vez é inesquecível, mas acho que a segunda será ainda mais. Vocês me fazem sentir muito especial. E isso não mudou nem vai mudar nunca. Viva Barça! Viva Catalunha! Afirmou Dani Alves. James Blunt faz acordo e consegue 20% da autoria de Coração Cachorro.
Após cumprir a ameaça e cobrar compositores do hit Coração Cachorro, o cantor James Blunt conseguiu fazer acordo amigável e terá 20% da autoria da canção. A Universal Music Publishing Brasil divulgou nota na qual revela como ficou a nova divisão entre o artista britânico e os 6 compositores brasileiros: Daniel dos Versos, Felipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love. A obra foi composta por 6 autores, dos quais controlamos 4, 66,67%, através da editora Medalha. Os outros 2 autores, 33,33%, pertencem à editora A3. Os mesmos aceitaram ceder 20% devido à citação da obra do James Blunt. Sony Publishing. Tudo acordado de forma amigável, informa o comunicado da gravadora. Em outubro, Blunt descobriu o sucesso de Coração Cachorro e publicou um vídeo que viralizou no TikTok. Nas imagens, o cantor internacional aparece divertido, tentando fazer a coreografia. Amei! Coisa boa! Vocês vêm sempre aqui? Eu sou da Inglaterra. Arrasaram! Vejo vocês no bar, brincou. Apesar do bom humor, o artista deixou uma alfinetada na legenda do post. Parabéns pelo número 1, caras. Vou mandar meus dados bancários em breve, concluiu. No início de fevereiro, a Sony Editora, representante oficial dos direitos de James Blunt, confirmou ao G1 que o britânico e os brasileiros estavam acertando termos do contrato. Além de pedir para assinar parte da autoria, James Blunt também pleiteava uma compensação pelos lucros anteriores da música. Fábio pede time forte no Cruzeiro em 2022, não tem mais onde errar. O Cruzeiro viverá em 2022 o 3º ano consecutivo de seu calvário na Série B do Brasileiro. No primeiro, em 2020, terminou em 11º, com 49 pontos. No segundo, em 2021, também aparece em 11º, com 46, podendo chegar a 52 nas 2 rodadas finais. O ídolo Fábio não ficou em cima do muro ao comentar o que é necessário para escrever uma história diferente na próxima temporada. Ele concordou com o técnico Vanderlei Luxemburgo quanto à necessidade de montar um elenco de Série A na 2ª divisão. De acordo com o goleiro, o clube não tem mais onde errar. Meu pensamento sempre foi esse, de fazer equipes fortes, de qualidade, porque sei como é vestir a camisa do Cruzeiro. Todo ano você tem uma responsabilidade gigantesca, e a gente precisa ter jogadores que entendam essa responsabilidade. A gente não tem mais onde errar. Aprendemos da pior forma possível nesses 2 anos, tendo dificuldades de nos manter na Série B. Em momento algum conseguimos chegar próximos porque tivemos vários problemas tanto em 2020 quanto em 2021. Então a gente aprendeu da pior forma possível, e em 2022 não pode ser dessa forma. Para Fábio, a dificuldade em 2022 tende a ser maior que em 2021 em razão da tradição das equipes que provavelmente cairão da Série A. Até o momento, a Chapecoense, lanterna com 15 pontos, é a única rebaixada. O Sport, penúltimo com 30, tem 99,46% de probabilidade de queda, conforme o Departamento de Matemática da UFMG. O Grêmio, 18º, com 32, contabiliza 93,5%. A 4ª vaga está aberta, sendo os principais candidatos o Juventude, 29,3%, o Bahia, 26,7% e o Atlético Goianiense, 18,3%. Já demonstrei minha opinião a todos, tanto dentro do Cruzeiro quanto nas entrevistas. Temos que fazer uma equipe forte, este ano será mais difícil, ainda não temos ciência de quem vai cair para a Série B, já está difícil quem permaneceu na B em 2021, e tenho certeza que vai ficar mais difícil com a queda das outras equipes que vêm agora. Precisamos estar mais preparados, mais focados, não errar como erramos nessa situação em 2 anos, temos que dar a resposta dentro de campo com bom futebol, um grupo qualificado para passar confiança ao nosso torcedor desde o início de temporada. Caso queira formar um elenco forte, o Cruzeiro precisa primeiramente se livrar do transfer ban imposto pela FIFA que impede o registro de reforços.
A dívida calculada em torno de 14 milhões de reais corresponde a valores das compras dos direitos econômicos de Arrascaeta, ao Defensor do Uruguai, e Riascos, ao Monarcas Morelia do México, atual Mazatlán FC. As negociações foram fechadas na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, em 2015. Sem perspectivas de grandes receitas até o fim de 2021, e com uma dívida na casa de R$1 bilhão, o Cruzeiro aposta na criação da Sociedade Anônima do Futebol para captar recursos de investidores e aplicar na formação de um time competitivo. Vanderlei Luxemburgo condicionou a renovação contratual a um projeto que viabilize a manutenção de salários em dia, a revelação de jovens jogadores e a contratação de atletas de Série A. Alexandre Pato entra na mira de gigante brasileiro. Alexandre Pato surgiu no Internacional como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Não à toa, logo foi contratado pelo estrelado Milan, tendo deixado o Brasil em 2017, aos 18 anos. No entanto, o jogador nunca atingiu o nível esperado por todos. O principal motivo são as lesões. Pato sofreu com isso principalmente até 2013, quando voltou ao Brasil para defender as cores do Corinthians. Apesar de ter marcado 17 gols em 57 jogos em seu primeiro ano pelo clube, ficou marcado pela eliminação na Copa do Brasil, ao perder um pênalti de cavadinha. Assim, Pato foi envolvido em uma troca com Jadson e rumou ao São Paulo, onde caiu nas graças da torcida em 2014 e 2015, tendo sido um dos grandes destaques do tricolor no período. Pato pode voltar ao Brasil. Recentemente, inclusive, o atleta teve mais uma passagem pelo São Paulo, mas nunca repetiu o desempenho da anterior, e para 2021, se transferiu ao Orlando City, clube da MLS, onde soma apenas 4 jogos disputados e nenhum gol marcado. Alexandre Pato quer voltar para o futebol brasileiro. Um time paulista e um gaúcho estão de olho no atacante de 32 anos. Agora, o jogador está em fim de contrato e pode voltar ao Brasil, de acordo com Jorge Nicola. A fonte afirma que há um clube paulista e um gaúcho de olho. Apesar dos nomes não terem sido revelados, as principais chances são de Santos ou São Paulo e Internacional. Gustavo Lima tem show suspenso por conta do protocolo de prevenção contra a Covid-19. Uma determinação judicial afirma que o evento não seguia as determinações do decreto estadual. Os fãs de Gustavo Lima que esperavam ansiosos pela apresentação do cantor em Colatina, no Espírito Santo, podem ficar desapontados. Uma decisão judicial do município acabou suspendendo o evento sob a alegação de que ele não segue os protocolos de segurança contra a Covid-19. De acordo com o documento da decisão, o juiz Menandro Taufner Gomes apontou que não foi informado pela organização do evento a quantidade máxima de espectadores permitida, e sim uma estimativa de que o público ficaria em torno de 10 mil pessoas, o que corresponde a cerca de metade do espaço locado para o show, a área verde de Colatina. A decisão aponta ainda que não foram definidos números máximos de lotação para cada um dos setores, sendo eles o open bar, a pista e a área VIP. Além disso, o juiz ainda aponta que a programação do evento não teria buscado orientar o público quanto ao uso de máscaras e distanciamento, conforme manda o decreto estadual. A determinação ainda afirma que há fortes indícios quanto à intenção dos organizadores burlarem esses critérios. O show estava previsto para acontecer nesta sexta-feira, dia 19. Em caso de descumprimento da determinação e consequente realização do evento, a multa aplicável tanto aos organizadores quanto à Prefeitura de Colatina é de R$200 mil. Representantes de Gustavo Lima e dos organizadores do evento não se pronunciaram sobre o assunto. Zagueiro Marlon move ação contra o Corinthians e cobra R$6,1 milhões do clube na Justiça do Trabalho. Após deixar o Corinthians no início de março,
quando rescindiu o seu contrato com o clube e se transferiu ao Cuiabá. O zagueiro Marlon está processando o clube na Justiça Trabalhista, na qual cobra 6,1 milhões de reais, quantia referente a alegados valores devidos de direitos de imagem, de integração da imagem ao salário, de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e multas. A informação, dada inicialmente pelo GE, foi confirmada pelo Lance, que teve acesso ao processo que corre na 9ª Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo. E o julgamento desta ação, que foi movida pelo atleta na última terça-feira, teve a sua primeira audiência marcada para o dia 10 de maio do próximo ano, às 14h15, e ocorrerá por meio de uma videoconferência. O caso vai ser julgado pela juíza do trabalho Maria Cristina Pereira Castilho. O valor total cobrado por Marlon no processo, que também contabiliza R$ 612.862,36 de honorários advocatícios de sucumbência, é de R$ 6.128.623,63. Do total desta quantia, R$ 2.539.145,62 são referentes a 11 meses de salários de 2020, que também inclui integração dos direitos de imagem. No montante da ação ainda estão incluídos R$ 734.359,26 alegadamente devidos por 3 meses de salário de 2021, em soma que também levou em conta o pagamento de direitos de imagem previstos em seus vencimentos. Para completar, o processo movido por Marlon tem os seguintes valores abaixo supostamente devidos pelo Corinthians, que foram discriminados da seguinte forma: 13º salário de 2020, R$ 211.595,46. Férias mais 1/3 de 2020, R$ 282.126,58. 13º salário de 2021, R$ 61.196,60. Férias mais 1/3 de 2021, R$ 81.595,26. FGTS no período, R$ 400.295,81. Multa pelo artigo 477 da CLT, R$ 244.786,42. E multa pelo artigo 467 da CLT, R$ 1.573.525,62. Contratado pelo Alvinegro em fevereiro de 2018, Marlon fez parte do elenco campeão paulista em 2019, ano em que foi emprestado ao Bahia. Em março de 2020, o jogador foi para o Cruzeiro, também por empréstimo, mas acabou retornando em outubro à equipe paulista após o Corinthians solicitar o seu retorno para poder preencher o espaço aberto por Danilo Avelar, que então sofreu uma grave lesão e desfalcou o setor defensivo do Timão. Entretanto, Marlon só continuou na equipe paulista até março passado, quando rompeu o vínculo contratual que tinha com o clube, que iria até o fim desta temporada, e foi para o Cuiabá, time defendido por ele atualmente. Aos 29 anos de idade, o zagueiro foi revelado pelo Flamengo e iniciou a sua carreira profissional pelo rubro-negro, no qual atuou entre 2011 e 2013, sendo que depois disso foi emprestado para vários times de menor expressão antes de acumular passagens por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, na qual se destacou antes de ser contratado pelo Corinthians em 2018. Ao total, ele disputou apenas 34 partidas pelo Alvinegro, sendo 24 como titular. Ivete Sangalo comemora prêmio no Grammy Latino. Dedico isso a vocês. A cantora comemorou sua vitória no Grammy Latino 2021. Ivete Sangalo comemorou mais um prêmio em sua carreira. Na última quinta-feira, 18, a cantora usou as redes sociais para celebrar sua vitória no Grammy Latino 2021. Na publicação, a artista que venceu a categoria Melhor Álbum de Música Regional em Língua Portuguesa, com a Arraiada Veveta, e agradeceu os fãs e sua equipe. Acabo de receber a notícia maravilhosa do Grammy, e eu dedico isso a vocês e a todos os profissionais que trabalham com tanto amor junto comigo, declarou Ivete no vídeo. É nosso, declarou a artista na legenda da publicação.
Nos comentários, fãs e famosos foram só elogios à cantora. Que coisa linda! Parabéns! Você merece muito, afirmou Rodrigo Lombardi. Parabéns, sua maravilhosa, elogiou a medalhista olímpica Rebeca Andrade. Além de Ivete Sangalo, artistas como Caetano Veloso, Ana Vitória e Chitãozinho e Chororó também foram premiados no Grammy Latino 2021. Veja a lista dos vencedores nas categorias de língua portuguesa. Melhor álbum gospel em língua portuguesa, Anderson Freire, Seguir Teu Coração. Melhor álbum pop em língua portuguesa, Ana Vitória, Cor. Melhor álbum de pagode samba, Paulinho da Viola, Sempre Se Pode Sonhar. Melhor álbum de MPB, Zé Cabaleiro, Canções de Além Mar. Melhor álbum sertanejo, Chitãozinho e Chororó, Tempo de Romance. Melhor álbum de música regional em língua portuguesa, Ivete Sangalo, Arraiada Veveta. Melhor canção em língua portuguesa, Lisboa, Ana Vitória e Lenine. Castan é o principal alvo da tempestade de vaias que tomou São Januário, interino expõe. Tristeza sem tamanho. A noite desta sexta-feira, 19, em São Januário será daquelas que todo cruzmaltino guardará na memória como uma das mais antagônicas quanto à grandeza e à histórica de triunfos do Gigante da Colina. Em campo, o Vasco empatou em 2-2 com o Remo, após estar perdendo por 2-0. Nas arquibancadas, indignação, protestos e vaias, que na verdade, não se referiam a mais uma partida de desempenho pífio da equipe, e sim a toda a trajetória indigesta que o clube teve na Série B. Após a partida, o técnico interino, Fábio Cortez, concedeu entrevista coletiva e não deixou de comentar a situação. É uma tristeza sem tamanho. O torcedor está no direito de cobrar e vaiar. Isso não tem problema. Fizemos um ano triste. Se for avaliar, em muitos jogos, tivemos coisas complicadas. Bola desviando em jogador, erro técnico. Mas mostramos muito empenho e unidade nesses últimos 2 jogos, lamentou Cortez. O profissional não deixou de comentar a cena que o impactou e saudou o grupo. Tenho de agradecer aos jogadores. Já vi uma desse nível aqui. Tenho muito tempo de Vasco. Mas ser vaiado no aquecimento, sem chance de mostrar que está se querendo melhorar, é triste. Vamos esperar o próximo ano, é ano de reconstruir. Conheço esses garotos desde os 8 anos de idade e sei do amor deles pelo Vasco. Eles ainda estão em formação. Precisamos apoiar o ativo do clube, a prata da casa, detalhou o interino. Na ira da torcida vascaína, 2 jogadores foram as principais vítimas dos xingamentos e vaias, Leandro Castan e Morato. O climão tomou a Colina por inteiro, de tão constrangedora que a situação ficou. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o sistema de som foi ligado com a música Nasci Pra Te Seguir, para que os cânticos coléricos da torcida fossem amenizados, porém, em vão, os altos-falantes silenciaram rapidamente e as vaias seguiram. A temporada acabou para o Vascão de maneira melancólica e vazia há 2 rodadas, quando o Gigante perdeu qualquer possibilidade de retorno para a Série A. Sem liderança na direção de futebol, após demitir Alexandre Pássaro, e sem comando técnico desde que Fernando Diniz foi demitido, o interino Fábio Cortez foi indagado sobre projeções para 2022, porém, se esquivou. Precisamos terminar o ano. Vai vir um novo diretor executivo e um novo treinador. Não cabe a mim. Sou funcionário do clube, a minha função é dar o treino e escolher os 11 indicados para o jogo. Barcelona abre conversas com badalado atacante brasileiro, Clube do Brasil de olho. O Barcelona passa por uma grave crise financeira, que vem impactando diretamente em seu momento dentro de campo. Este, inclusive, não é nada bom e recentemente culminou na demissão de Ronald Koeman, que foi substituído por Xavi Hernández. E o ex-camisa 6 do clube da La Liga já chega ao clube espanhol com certa experiência, depois de ter feito grande trabalho no Al-Sadd, que também foi seu último clube como jogador de futebol. Xavi, inclusive, já vem pensando no planejamento para a próxima temporada do futebol europeu. Assim, o ex-jogador vem indicando à diretoria a chegada de diversos reforços como Daniel Alves,
que inclusive já foi anunciado pelo clube, Dani Olmo e Raheem Sterling, mas além de Daniel Alves, o espanhol pode acabar tendo outro brasileiro em seu elenco. Arthur Cabral entra no radar do Barcelona. Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona está interessado na contratação do atacante brasileiro Arthur Cabral, que atualmente joga pelo Basel, onde vem sendo um dos principais artilheiros da temporada europeia. O jogador de 23 anos soma 23 gols em 24 jogos na temporada até aqui, e vem sendo monitorado pela equipe de scout do Barcelona, que inclusive já iniciou as conversas com o empresário do atleta. Cabral tem seu preço avaliado em torno dos 15 milhões de euros, sendo um dos poucos nomes que cabe dentro do orçamento da equipe catalã, restando apenas o aval de Xavi para que as negociações avancem de vez. Vale ressaltar que o Ceará, clube formador de Arthur Cabral, tem direito a parte do valor da venda, podendo arrecadar algo em torno dos 10 milhões de reais, caso Cabral seja contratado pelo Barcelona. Grêmio aponta número mágico para escapar da Série B, mas matemático contraria projeções. O Imortal faz as contas para escapar da queda para a Série B. Na caserna tricolor, é levado em consideração que se o Grêmio vencer 4 dos 6 jogos que faltam para encerrar a temporada, se livra do rebaixamento. Entretanto, a matemática não garante tal pensamento e o planejamento do clube pode não ser o suficiente, já que outras variáveis entram nessa equação. A informação é do Globoesporte.com. Nas contas do Grêmio, que tem 32 pontos e está na penúltima posição da tabela, a vitória nos tais 4 duelos faria com que o tricolor alcançasse 44 pontos. No entanto, para o Imortal garantir a permanência na Série A com tal número, será preciso que uma combinação de insucessos dos concorrentes da ponta de baixo da tabela aconteça. O professor Gilcione Nonato, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, esboçou 5 cenários do Grêmio na tabela de pontos. Tais possibilidades, na análise do profissional, ganhou a porcentagem de risco de queda. Confira. Cenário 1. Se vencer 4 jogos, chega a 44 pontos e terá 41,2% de chance de queda. Cenário 2. Se vencer 4 jogos e empatar 1, chega a 45 pontos e terá 14,95% de chance de queda. Cenário 3. Se vencer 4 jogos e empatar mais 2, chega a 46 pontos e terá 2,4% de chance de queda. Cenário 4. Se vencer 5 jogos, chega a 47 pontos e terá 0,28% de chance de queda. Cenário 5. Se vencer 5 jogos e empatar 1, chega a 48 pontos e terá 0% de chance de queda. No drama do Imortal, está a dependência de que Sport, Bahia, Atlético Goianiense e Juventude tenham rendimentos insatisfatórios, pois são rivais diretos na busca pela permanência na elite do futebol brasileiro. A delicada situação ainda preocupa por conta do risco do rebaixamento ser antecipado. Por exemplo, caso perca para Chapecoense e Flamengo nas próximas rodadas e Atlético Goianiense ou Juventude vencerem seus próximos 2 jogos, a equipe de Mancini perde qualquer possibilidade de alcançar o 15º colocado, já que tal posto tem 45 pontos. Candidato deve prestar atenção ao fuso para não ficar fora do Enem. Estudantes da região norte devem ficar atentos ao horário de Brasília, para não perderem a hora do exame neste domingo, 21. Os estudantes que se vão fazer a prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo, 21, devem ficar atentos ao fuso horário, em especial aqueles que moram na região norte do país. O MEC, Ministério da Educação, usa como base o horário de Brasília para a abertura e fechamento dos portões. Neste domingo, 21, quando será aplicada a primeira prova, os portões serão abertos ao meio-dia e fecham às 13 horas. A prova começa pontualmente às 13h30. Os candidatos terão 5h30 para responder a 90 questões de múltipla escolha e escrever uma dissertação. A partir das 13h30 é possível deixar o local de prova,
mas só pode sair com o caderno de questões após as 18h30. A primeira etapa do Enem chega ao fim às 19 horas, sempre seguindo o fuso horário de Brasília. Para os participantes do Acre, Amazonas e Fernando de Noronha, os portões abrem, respectivamente, às 10 horas, 11 horas e 13 horas. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do exame, orienta que os candidatos cheguem com antecedência ao local do exame e levem o cartão de confirmação. No segundo domingo, 28, a prova terá um tempo menor de duração e os participantes têm de deixar o local de prova até às 18h30. Gol começa a demitir funcionários não vacinados. A Gol iniciou agora, em novembro, a demissão de funcionários que não apresentaram certificado de vacinação contra a Covid-19, conforme a companhia havia antecipado que faria, ainda em agosto. Segundo a empresa aérea, a medida se deve a um compromisso com a saúde pública e a proteção de passageiros e da população, em geral. Por meio de nota, a companhia afirmou que mais de 99% de seus colaboradores estão com imunização completa. Este número revela o claro engajamento do público interno da companhia em uma atitude de cuidado com a própria saúde, de seus familiares, colegas de trabalho, clientes e de toda a sociedade. Ainda segundo a Gol, a criação do requisito de vacinação para os funcionários faz parte do reforço aos demais protocolos de segurança adotado pela empresa desde o início da pandemia. Estamos também atentos ao novo calendário do Ministério da Saúde de aplicação de doses de reforço para a população adulta já vacinada, incentivando nossos colaboradores a seguirem as recomendações dos órgãos competentes para caminharem conosco nesta retomada ainda mais protegidos e saudáveis, diz a Gol. A empresa não divulgou o número de funcionários demitidos e nem suas áreas de atuação. Segundo uma fonte, até 160 funcionários poderiam ser atingidos pela decisão. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que representa os tripulantes, e o SAES, Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo, que representa os trabalhadores dos serviços terrestres, a empresa ainda não havia comunicado às entidades sobre as demissões. O sindicato é contra a demissão por justa causa, como a empresa pretende fazer. Mesmo sabendo que demitir faz parte do poder diretivo da empresa, achamos coerente que elas sejam efetuadas com o pagamento de todas as verbas, inclusive a multa de 40% sobre o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, diz Cláudio de Carvalho, presidente do SAES. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, todos os tripulantes da Gol possuem estabilidade de emprego até 31 de dezembro, por conta de um acordo coletivo de trabalho firmado pela empresa. Em um vídeo que circulou por grupos de WhatsApp em outubro, supostos funcionários da Gol protestaram contra a decisão da empresa de demitir os não vacinados. A polêmica de demitir funcionários que se recusem a tomar vacina ganhou fôlego após uma portaria do Ministério do Trabalho, divulgada no dia 1º de novembro, que proibia que empresas demitam ou deixem de contratar funcionários que recusarem a tomar a vacina contra a Covid. A norma, assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, considerava discriminatório exigir que o empregado apresente um comprovante de vacinação para manter seu vínculo com a empresa. A portaria pegou de surpresa as empresas e advogados especializados em direito do trabalho. Na avaliação de especialistas em direito trabalhista, a portaria era inconstitucional. No último dia 12, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso anulou a eficácia de trechos do texto do governo. Segundo o ministro, demitir quem se recusar a fornecer o comprovante é direito do empregador, mas esse poder deve ser exercido com moderação e proporcionalidade. Registre-se por importante que o poder de rescindir o contrato de trabalho de um empregado, embora seja uma faculdade do empregador, deve ser exercido com moderação e proporcionalidade, em respeito ao valor social do trabalho, escreveu Barroso. Leia a íntegra da nota da Gol. A segurança é o valor número 1 da Gol Linhas Aéreas.
portanto, adotar a vacina contra a Covid-19 como um requisito indispensável ao seu público interno se constitui numa decisão natural que se alinha ao compromisso da companhia com a saúde pública e a proteção da população em geral. Desta forma, conforme anunciado em agosto, a companhia iniciou neste mês de novembro o desligamento de colaboradores que não apresentaram certificado de vacinação. São mais de 99% do time com imunização completa. Este número revela o claro engajamento do público interno da companhia em uma atitude de cuidado com a própria saúde, de seus familiares, colegas de trabalho, clientes e de toda a sociedade. A criação desse requisito de segurança na Gol se apresenta como reforço e aprimoramento dos demais protocolos estabelecidos pela companhia desde o início da pandemia, os quais são rigorosos, confiáveis, certificados e comprovadamente eficazes. Para a Gol, a consciência e o entendimento sobre a importância da vacinação são fundamentais para o restabelecimento do bem-estar coletivo. Estamos também atentos ao novo calendário do Ministério da Saúde de aplicação de doses de reforço para a população adulta já vacinada, incentivando nossos colaboradores a seguirem as recomendações dos órgãos competentes para caminharem conosco nesta retomada ainda mais protegidos e saudáveis. Rockstar Games pede desculpas pelo lançamento de GTA Trilogy. Imagem: Rockstar Games. A Rockstar Games publicou hoje, 19, uma nota oficial na qual pede desculpas pelo lançamento de Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition. O jogo chegou ao mercado com muitos problemas técnicos, incluindo bugs e visual duvidoso. Primeiramente, gostaríamos de pedir nossas sinceras desculpas a todos que encontraram problemas jogando estes games, disse a produtora no texto publicado em seu site oficial. No comunicado, a empresa afirma que a série Grand Theft Auto e os jogos que compõem a trilogia remaster são bastante especiais para ela e para os fãs ao redor do mundo, reconhecendo em seguida que o lançamento não foi ideal. O texto afirma que a versão atualizada dos clássicos não foi lançada em um estado que vai de encontro com os critérios de qualidade da Rockstar e dos fãs. Temos planos em ação para corrigir os problemas técnicos e aprimorar cada jogo de agora em diante, disse a Rockstar. A empresa promete que com cada atualização planejada, os jogos vão alcançar o nível de qualidade que merecem ter. No comunicado, a companhia promete uma atualização para os próximos dias para todas as versões de GTA Trilogy, visando corrigir alguns dos bugs e glitches, mas sem entrar em maiores detalhes. A empresa se diz ciente sobre alguns de seus desenvolvedores estarem sendo assediados na internet, e pede que os fãs parem com tal comportamento. Além disso, a Rockstar afirma que as versões originais de GTA 3, Vice City e San Andreas serão disponibilizadas novamente em um novo bundle. Jogadores que adquiriram a trilogia remaster para PC pela Rockstar Store ou que fizerem a compra na loja online até o dia 30 de junho de 2022 receberão um novo bundle com os clássicos para computador gratuitamente. A produtora promete mais detalhes quando os jogos retornarem para a Rockstar Store. Urgente: Sérgio Agüero deverá se aposentar do futebol por conta de problema no coração. Depois de um mal-estar durante o empate em 1-1 do Barcelona contra o Deportivo Alavés, pela 13ª rodada de La Liga, e na última sexta-feira, 12, informações de uma rádio da Catalunha dizerem que a arritmia no coração era um problema ainda mais sério, o atacante argentino Sérgio Agüero deverá se aposentar do futebol, de acordo com o jornalista Gerard Romero em seu Twitter. Romero, que é amigo próximo do atacante, inicialmente disse em tweet que o atacante argentino deverá se aposentar por conta dos problemas cardíacos. Conforme noticiamos aqui na semana passada, a arritmia no coração era um problema mais grave do que o imaginado e que, após vários testes e exames, chegou-se à conclusão de que a patologia que Agüero sofre é incompatível com a prática de esportes. Agüero chegou a dizer na última sexta-feira, em seu Twitter, que apesar dos rumores de uma aposentadoria, ele estava seguindo as ordens dos médicos e que teria uma resposta nos próximos 90 dias.
Até o momento da publicação desta nota, o jogador não se manifestou, mas, de acordo com Romero, haverá uma coletiva de imprensa na semana que vem para fazer o anúncio oficial. O atacante de 33 anos começou sua carreira no Independiente, da Argentina, e ainda passou pelo Atlético de Madrid antes de ir ao Manchester City em 2011. Agüero é tido como o maior jogador da história dos Citizens e é o maior artilheiro do clube de Manchester. Com o Agüero chegou ao Barcelona nesta temporada, visando melhorar o ataque do clube blaugrana. Ele marcou apenas um gol em 5 jogos.